O exército brasileiro está comprando novos equipamentos de espionagem, mas não explica os motivos. Qual será? O responsável pela compra é o Paulo Sérgio, aquele general que gosta de encher o saco do TSE. A informação vem da Folha de São Paulo. Vamos para a manchete, aí vamos retroceder lá para uma lembrança do ano passado e depois vamos voltar para a informação do dia. No fim, tudo vai se amarrar, tudo vai fazer sentido. Folha de São Paulo, 3 de agosto de 2022. Doutora Ana. Jesus, vamos lá. Exército compra equipamento para acessar celulares e silencia sobre motivos. À frente da unidade está general colocado no TSE para contestar urnas eletrônicas. Perfeito, tá aí então a informação da Folha de São Paulo, trazida agora em agosto de 2022. Olha, eu não lembro de um período fora do governo Bolsonaro em que se ouvisse falar tanto sobre compra de equipamento de espionagem, né? Esse assunto volta agora em 2022, véspera da eleição, né? Com o nome desse general, Paulo Sérgio, envolvido aí, já vamos falar dele. Mas lá atrás, há um ano, era o Carluxo, e os brinquedos do Carluxo, que eram a manchete, saca só, no UOL. Exclusiva aqui do UOL. A licitação para a compra de um aparelho de espionagem expôs a disputa entre o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, e o alto comando militar. É destaque no UOL, você pode acompanhar essa reportagem aqui com a gente, está na capa, né? Só clicar aqui no cantinho esquerdo, então. Você acompanha a reportagem. Carlos Bolsonaro intervém e compra de aparelho espião e cria crise militar. Uma licitação para a aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs, então, essa disputa aí do alto comando militar e o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02, assim chamado, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Diferentemente de editais semelhantes, né, ocorridos em outras ocasiões, dessa vez, órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta, como o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não estão envolvidos na tratativa. O edital de licitação em questão, do Ministério da Justiça, no valor de R$ 25.400.000, estava previsto para acontecer nessa quarta-feira. O objetivo é encontrar o avançado e polêmico programa de espionagem Pegasus, que é desenvolvido por uma empresa israelense. O Pegasus já foi usado para espionar celulares e também computadores de jornalistas e críticos do governo, de governos ao redor do mundo. Em junho de 2017, por exemplo, o jornal The New York Times revelou que esse programa esteve sendo usado pelo governo do México, ainda sob a gestão de Henrique Peña Nieto, para espionar ativistas contrários à gestão dele. Segundo informações do veículo norte-americano, o governo daquele país chegou a gastar cerca de 80 milhões de reais para uso de uma ferramenta e, segundo fontes ouvidas pelo UOL, sob condição de não terem seus nomes revelados, o político carioca tentou diminuir o poder dos militares na área de inteligência, criando uma espécie de ABIN paralela. Para tanto, articulou junto ao novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o Gabinete de Segurança Institucional da licitação. O órgão que é responsável pela ABIN é chefiado pelo general Augusto Heleno e tem muitos militares ali no quadro. Segundo essas fontes, o objetivo de Carlos Bolsonaro é usar as estruturas do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para expandir uma ABIN paralela na qual ele tenha uma grande influência. O UOL procurou o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, só que não teve resposta. Horas depois da publicação da reportagem, ele postou no Twitter uma foto do personagem Seiya de Pégaso, no desenho animado japonês Cavaleiros do Zodíaco, com a seguinte mensagem: o único Pégasus que eu conheço. Quando moleque assistia sempre, deve ser isso que confundiram, agora tudo faz sentido. Brincou aí o vereador. Em nota, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública disse que o processo de licitação visa a aquisição da ferramenta de busca e consulta de dados em fontes abertas para ser usado pelo Ministério e órgãos de segurança pública nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado. A pasta afirmou ainda que a referida licitação não tem nenhuma relação com o sistema Pegasus. E a gente vai acompanhar essa história do que seria, então, o intuito do vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, de criar um sistema de investigação, uma espécie de ABIN paralela. Ele nega, o Ministério da Justiça também. Muito bem, então tá aí. Lá atrás a informação era essa: Carluxo e militares estão se desentendendo porque querem saber quem espiona mais. Era isso, basicamente, né? Aí o tempo passa,
Vem aí outros comandantes das 3 forças, muito alinhados com o Bolsonaro, emitindo declarações golpistas todo dia e tal. E isso nos leva à informação que a gente trouxe agora da Folha de São Paulo. Exército comprando equipamento para acessar celulares e não dando a menor importância para quem quer uma explicação a respeito disso. Bora para o texto da Folha para entender o que está acontecendo agora. A contratação feita com dispensa de licitação, claro, foi assinada nos últimos dias de 2021. Na época, o comandante do Exército era Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa. A ferramenta é normalmente utilizada por polícias civis, Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística e Ministério Público como forma de acessar dados, inclusive bloqueados, de telefones celulares apreendidos a partir de decisões de busca emitidas pela Justiça. Paulo Sérgio. Quem é o Paulo Sérgio, hein? É aquele que enche o saco do Tribunal Superior Eleitoral todo dia, tá ligado? Tema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. O ministro da Defesa disse, olha, sobre urnas eletrônicas, eu quero debater, se preciso for, eu fico o tempo que for necessário. Não, ministro, eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. Tá aí o Paulo, aqui tratado como o homem mais chato do Brasil. Chato você sabe, né? Aquele cara que chega no rolê e fica tentando empurrar o assunto dele. As pessoas querem falar de qualquer outra coisa, mas o chato tem um assunto pelo qual ele está obcecado. E, invariavelmente, esse assunto é apresentado em forma de reclamação. E esse é o Paulo Sérgio. O papo errado do rolê, o homem mais chato do Brasil. E até agora a única resposta à altura que ele recebeu foi aí da deputada Perpétua nessa ocasião. Paulo Sérgio, o Paulo continua enchendo o saco e saindo impune. Mas vamos ler mais um trechinho da reportagem da Folha lá, né? A ferramenta adquirida para o Comando de Defesa Cibernética deve atender a forense em smartphones em todas as suas etapas. Proteção, extração, armazenamento e indexação de dados. Ao todo, o processo de contratação lista 41 funções que a ferramenta deve alcançar no processo de extração de dados de celulares. Entre essas funções estão acessar dados mesmo em aparelhos bloqueados, alcançar os mais distintos modelos de telefones e coletar dados de contas em Twitter, Facebook e Instagram. A ferramenta também deve recuperar imagens e localizações apagadas, acessar dados na nuvem, permitir foco em pessoas com reconhecimento facial automático, extrair pelo menos 50 fontes privadas de dados e coletar e analisar mensagens de e-mail não lidas. Muito bem, então aí as informações da Folha de São Paulo. A gente sempre recomenda a leitura da reportagem na íntegra, porque lá tem mais informações, incluindo valores envolvidos aí, e com a leitura completa você certamente vai se sentir mais seguro. Você, cidadão brasileiro, sabendo que o Exército está ouvindo nossos inimigos externos, você dorme mais tranquilo à noite. Como não confiar no Paulão? É isso, Ana. Gente, isso é muito sério. Eu sei que a gente vai aguentando uma bizarrice atrás da outra, né? Uma violação de direitos atrás da outra, mas você precisa parar para se perguntar por que é que Bolsonaro e sua família e seus asseclas estão tão interessados numa ferramenta de espionagem. Porque eles têm um interesse especial em tecnologia e querem ajudar a polícia a acessar conteúdo de celulares apreendidos? É para isso? Esse é um mote, sempre foi um mote deles. O interesse deles era ajudar a polícia a acessar conteúdo de celulares apreendidos. Vamos parar para pensar direitinho. Lá atrás, quando eles estavam indo atrás do Pegasus, a gente fez um escândalo, todo mundo fez um escândalo, falou, escuta, né, isso aí é um software de espionagem, isso aí não está certo, houve pressão
na empresa que vendia para falar, ó, vocês estão vendendo para um governo autoritário que está querendo comprar isso aí, o que pode ser feito com esse software? Na época, teve declarações dizendo, não, mas o software a gente só permite usar para meios legais, né? O que tá lá nos termos de uso, grandes coisas, né? E aí, com todo o bafafá que aconteceu ali, acabou empatando a venda, sabe? Acabou melando o esquema todo. E agora, no final de 2001, né, nos últimos dias, na surdina, vamos lá comprar um software de espionagem em ano eleitoral. Gente, isso aí é para estar escandalizado e é para estar preocupado, sim. Ainda é cedo, tá, Ana, para a gente saber a escala, né, da repercussão desse troço. Só para você saber e para todo mundo saber aí, essa informação é de hoje. A gente está conversando aqui no dia 3 de agosto. Isso aí saiu no começo da tarde na Folha de São Paulo. Então, como é que é? Vai estar nos telejornais? Vai estar no jornal tem que estar de amanhã com aquilo que a gente chama de uma suíte, que é o desenvolvimento da reportagem e tal. Vamos ver, porque é um assunto muito sério, né? E está bem explorado, viu? O caminho das pedras está dado nessa primeira reportagem da Folha de São Paulo. Tem muito mais coisa ali para saber, e eu acho que a principal delas é por que